analisando os conceitos do estudo, né, para que possamos aprendermos juntos, principalmente com as colocações da espiritualidade e a organização aí de Kardec. Então, nós estamos estudando no capítulo 15, os milagres do Evangelho, curas, né, está no item 61, aparições de Jesus após sua morte. Né? Então, nós paramos, só para a gente voltar na sequência, nós paramos aqui no item... Peraí. Nós estávamos aqui na Gênesis, né, no item 61, e aí nos remeteu ao capítulo 14, do que é o capítulo dos fluidos da própria obra da Gênesis, aonde Kardec, a espiritualidade está remontando assim, olha, para entender esse processo, vamos voltar ao capítulo 14, que é o capítulo que trata dos fluidos na Gênesis, e do 35 a 38. E a semana passada, nós fizemos aqui o capítulo 14, né? Do capítulo 14 tinha uma nota, né, que falava o que era. Aí nós analisamos o item 15, que tratava do perispírito, né? E aí nós paramos aqui. Então, a sequência que nós estamos abordando aqui é o item 36 do capítulo 14, porque é uma solicitação do próprio Kardec para que a gente possa compreender, né, o que nós estamos estudando. Então, no item 36 do capítulo 14, que é o do itens fluidos, ele vai falar assim: é de se assinalar que as aparições tangíveis têm apenas a aparência da matéria carnal, mas não poderiam ter suas qualidades. Então, ele está falando aqui que a composição do perispírito, que é o item 35, que ela é de uma composição diferente, né? Ela pode se tornar tangível, mas ela vai ter a aparência, apenas a aparência da matéria carnal, mas não poderia ter as suas qualidades. Por quê? Porque no item 35, vamos voltar aqui um pouquinho, que o perispírito é invisível para nós em seu estado normal, porém é formado de matéria etérea. Então, é outra matéria, outra concepção, né? Amanda, peraí, deixa eu só permitir aqui. Boa noite, Amanda. Então, no item 36 do capítulo 14, voltando aqui para Amanda poder acompanhar, é de se assimilar que as aparições tangíveis têm apenas a aparência da matéria carnal, mas não poderia ter as suas qualidades. Por quê? Porque as aparições tangíveis é a densificação do perispírito, que tem a composição e as qualidades diferentes da matéria carnal. Então, por isso, é apenas aparência. Por causa do quê? De sua natureza fluídica. Como a natureza fluídica do perispírito, ela é diferente da natureza, da composição do nosso organismo, dos órgãos, né? Das células, das moléculas, dos tecidos, dos órgãos que constituem e compõem o nosso corpo carnal. Então, por causa de sua natureza fluídica, esse perispírito, ela não pode ter a mesma coesão, porque, na realidade, não são de carne. Elas se formam instantaneamente e desaparecem da mesma forma, ou evaporam, pela desagregação da molécula fluídica. Então, desagregar a molécula fluídica na condensação é possível, porque ela vai ter uma aparente qualidade física do nosso, da onde nós estamos inseridos, que é na parte encarnado. Mas elas também evaporam pela desagregação da molécula fluídica. Os seres que se apresentam nessa condição nem nascem nem morrem como os outros homens. Nós os vemos e não os vemos mais, sem saber de onde vieram
como vieram ou para onde vão. Então, Kardec vai abordar esse texto quando, na matéria, existe a desagregação molecular, há a falência dos órgãos e há o desencarne. Então, a partir do momento que se desagrega fisicamente a minha constituição do corpo, eu não consigo agregar de novo. Então, na composição física é de um jeito, na composição fluídica do perispírito é de outro jeito, né? Então, é isso que esse item 36, desculpe, está nos trazendo. Então, nós não podemos saber para onde vai, da onde vieram e para onde vão, né? Não se poderia destruí-lo, nem os acorrentar ou encarcerá-los, já que não possui corpo carnal. Os golpes que se lhes desferissem bateriam no vazio. Isso é muito importante, né, a abordagem que a gente estava tentando traçar da semana passada, porque a composição do perispírito sendo diferente, e nós vamos entendendo isso dentro do capítulo dos fluidos, que é onde a modificação da aparência e toda a projeção da criação no plano espiritual é de dentro para fora, é a vontade do espírito, é a imaginação do espírito e a inteligência do espírito. Esses três atributos, se a gente for fazer razão, inteligência e imaginação, eles são atributos da parte espiritual, não é da parte animal. Se nós formos pegar, por exemplo, medo, raiva, eles são condicionantes e qualidades do ser animal. O cachorro tem raiva, o cachorro fica feliz, o cachorro fica triste, o cachorro sente prazer, o cachorro ou qualquer outro animal, estou só atribuindo o cachorro como o reino animal ali, né? Ele também sente dor. Então, esses atributos fisiológicos nós adquirimos nos reinos anteriores. Quando a gente cai no reino hominal, nós vamos ganhar uma qualidade que os outros reinos não têm, que é o pensamento contínuo, diferente do animal, que ele pensa fragmentariamente. Então, ele não tem o raciocínio, né? Ele não é contínuo, mas ele é picado, ele vai dando saltos, então ele não consegue formular, ele não pode construir, ele não pode se compreender enquanto um ser vivente. Mas ele vive todo o instinto que é toda a vida material. E é isso que eles estão trazendo. Quando a gente não aprende a separar essas percepções da alma e confunde as percepções da alma com as sensações do corpo espiritual, que muitas das vezes nós habituamos ele em dor e prazer, então, para ser didático, se eu habituei o meu organismo a tomar Coca-Cola, ele vai sentir prazer nesse hábito adquirido, né? Porque eu condicionei isso, e muito açúcar em excesso, as células físicas vão se identificar com isso e vão fazer que cada vez mais eu tenha essa paixão por, no caso, a Coca-Cola. Poderíamos pôr a droga, poderíamos pôr o cigarro, poderíamos pôr qualquer outro tipo, né? Inclusive a raiva, o ódio, o egoísmo, que são atributos que nós vamos misturando. O grande problema é que no plano espiritual a composição do perispírito muda. E aqui fica uma dica, porque como o perispírito não se pode destruir, como coloca aqui, não se poderia destruí-lo, nem acorrentá-lo, nem encarcerá-lo, já que não possui corpo carnal, os golpes que se lhe desferissem bateriam no vazio, e no item 14, no item 35 que nós analisamos, também o perispírito não vai cortar o braço, não vai ser decapitado, não vai ser amputado, como
a própria espiritualidade de Kardec já colocou lá para trás. E isso é muito importante para a gente perceber que se nós não conseguirmos fazer essa separação, né, e nós nos educarmos nos atos, virando hábitos materiais, né, nós vamos passar para o plano espiritual com conceitos errados. E esse conceito errado vai nos prejudicar do lado de lá. Por quê? Porque se eu tiver medo do outro lado, que alguém vai me decapitar, esse medo vai densificar o meu perispírito e eu vou projetar isso em mim mesmo. Então, eu vou me acorrentar, eu vou me auto-encarcerar, eu vou me auto-amputar, porque eu, pela minha imaginação, pela minha vontade, pelo meu livre-arbítrio e a minha potencialidade de espírito, assim eu vou fazer, porque eu não me preparei para viver no plano espiritual. Por isso que André Luiz, lá no finalzinho da introdução, não estou aqui do nosso lar, ele vai falar que chego deste lado como um coxo, como um paralítico, como um estropiado, que não se preparou para o plano espiritual, né? Então, quando ele está fazendo aquela introdução, eu entendo que ele está remontando a esses conceitos, né, dos princípios da fisiologia, se assim podemos expressar, do perispírito, que também é composto de moléculas, de átomos, moléculas, olha lá, desagregação das moléculas fluídicas. Então, isso é bem importante a gente conseguir começar a separar, para que a gente possa compreender, quando nós lermos o Céu e o Inferno, por exemplo, né, penas e gozos futuros, e como isso, e esses relatos do pós-morte, nós entendermos, né, que o céu circunscrito como o nosso lar, ou um umbral circunscrito lá como uma coisa pegajosa, são criações mentais que não são um céu ou um inferno criado por Deus para que lá nós passemos um período ou eternamente. São criações passageiras das nossas condições imaginativas, principalmente pelo medo, às vezes por angústia, ou às vezes aí por esses atributos que nós estamos ainda começando a dominar da nossa alma, que nós não damos conta, porque nós misturamos muita coisa material com conceitos que seriam da potência da nossa capacidade espiritual, né? Então, essa é a característica do quê? Dos agêneres. O que é o agêneres? É o ser que não foi gerado na carne, gerado da maneira natural, né? Concebida através do óvulo, né? Do espermatozoide e todo o processo do zigoto, e isso vai gerando lá toda a formação do feto. Então, se um espírito se apresenta e nós tocamos com ele, conversamos com ele, como é aparições de Jesus, por que está colocando esse item? Porque está colocando a comprovação das aparições de Jesus após a crucificação. Então, a característica dos agêneres são o ser que não foi gerado, com os quais nós podemos conversar, se cogitarmos o que são. Contudo, não permanecem nesse estado por longo tempo e não podem se tornar frequentadores habituais de uma casa ou de figurar entre os membros de uma família. Só por esse parágrafo, né, quando nós estudamos isso lá na casa, estávamos só eu, a Elaine e o Ravazzi. E quando nós passamos por esse item 36 desse capítulo, né, desse parágrafo, e eu até fiz uma brincadeira com o Elaine e com o Ravazzi. Se nós bem entendermos esse parágrafo, nós refutaríamos, enquanto movimento espírita, as obras de Rustang inteira. E todas as obras que queiram validar Rustang. Porque um agêneres, né, que é um ser que não foi encarnado, mas que é um perispírito andando pela Terra, ele pode acontecer? Pode. De que maneira? Ele não pode permanecer por longo tempo
ele não pode se tornar frequentadores habituais de uma casa ou figurar entre os membros de uma família. Então, quando o Rustang está querendo validar que Jesus veio e passou na Terra sem ser gerado, né? E isso acaba sendo posto aí dentro da doutrina pelo movimento espírita, é um negócio que esse parágrafo invalida aquilo. Se nós tivéssemos atentado a isso, né, muitos conceitos que a gente faz materialista nesse sentido, você vê que aqui esse parágrafo refutaria toda aquela obra, né? Então, eu acho que fica aí para que a gente possa analisar. Aliás, em toda a sua pessoa, né? Aliás, em toda a pessoa do Agênesis, em suas maneiras, algo de estranho, de insólito, que guarda traços da materialidade e da espiritualidade, porque ele está ali no meio, né? Ele está perambulando, ele está corpo perispiritual densificado, então ele guarda traços da materialidade, mas ele da espiritualidade também. O seu olhar é vaporoso e penetrante. É muito interessante porque Jesus fala que os olhos são as janelas da alma. Então, se a gente fixar no olho do Agênesis, nós vamos perceber, segundo isso aqui, que o olhar é vaporoso e penetrante. Simultaneamente, não tem a nitidez do olhar pelos olhos da carne. Sua linguagem, breve e quase sempre sentenciosa. Nada tem da clareza e da volubilidade da linguagem humana. Sua aproximação faz sentir uma sensação particular. A gente percebe que é alguma coisa estranha, mesmo sem saber explicar. Indefinível, de surpresa, né? Que inspira uma espécie de temor. Porque, frente ao desconhecido, o instinto natural nosso é o medo. E o medo, ele é bom, né? E o receio, para quê? Para que a gente possa ter a preservação da espécie. Então, quando você tem essas coisas que a gente não percebe, ou não sabemos muito bem se colocar, a primeira reação nossa, que está muito próximo do animal, é ter medo. E o medo paralisa, né? E embora os tomando por indivíduos, semelhante a todos os outros, disse involuntariamente: eis aqui um ser singular. E Kardec vai colocar uma nota, 177. Exemplos de aparições vaporosas ou tangíveis e de agentes nós vamos encontrar na Revista Espírita de janeiro de 58. Esse negócio de página aqui, ela é meio complicada, porque na tradução original, lá na versão original em francês, essas páginas não batem com a gente. Então, quando nós formos procurar alguma coisa na Revista Espírita, nós precisamos pegar pelo assunto, mês e ano. Aí a gente acha. Tá? Então, nós vamos ter lá em outubro de 1858, aparições espíritas tangíveis ou agênesis, nós vamos encontrar isso. Em fevereiro de 59, né, em março de 59, em janeiro de 59, em novembro de 59, em agosto de 59, em abril de 60, em maio de 1860, em julho de 1861, em abril de 1866, né, o trabalhador Martim, apresentado a Luís XV, detalhes completos em dezembro de 1866. Então, nós vamos encontrar todas essas histórias, todas essas inserções na Revista Espírita, para que a gente possa bem compreender o que Kardec está agora compilando e resumindo na sua última obra, que é a Gênesis de 1868. Né? Então, no item 37 do capítulo 14 da Gênesis, né, a espiritualidade vai falar assim, Kardec: o perispírito, sendo o mesmo entre os encarnados e os desencarnados. Então, é muito importante isso, né? A composição e a constituição do perispírito, ele é semelhante ao do desencarnado
e há o encarnado, é o mesmo. Nós não trocamos de perispírito, né? É o mesmo perispírito, é a mesma composição. É, é. Então, sendo o mesmo, o perispírito do encarnado e do desencarnado, um espírito encarnado pode aparecer por um efeito absolutamente idêntico, num de seus momentos de liberdade, em outro lugar, diferente daquele em que seu corpo repousa, com seus traços habituais e todas as marcas de sua identidade. É esse fenômeno do qual se tem exemplos autênticos que deu lugar a crenças de homens duplos. E Kardec põe uma nota para que a gente possa estudar um pouco mais sobre isso, vendo exemplos de aparições de pessoas vivas, pesquisas que eles elaboraram para poder estar validando, para poder estar trazendo nesse resumo, né? Dezembro de 1858, fevereiro de 59, agosto de 59, novembro de 60. Então, são alguns exemplos que Kardec pede para que, olha, dê uma olhadinha lá na Revista Espírita, que todo esse laboratório de pesquisa é lá na Revista Espírita que nós vamos encontrar o desdobramento, né, de toda a pesquisa de Kardec. E muitas coisas colocadas no Evangelho, no Livro dos Espíritos, no Livro dos Espíritos não, porque isso foi posterior, né? Mas no Céu e Inferno e na Gênesis, eles são retirados da Revista Espírita. Às vezes na íntegra e às vezes um resumo daquela exposição ou daquela busca que Kardec estava tendo de vários exemplos que ele estava pesquisando, né? No item 38, um efeito particular dessa espécie de fenômeno é que as aparições vaporosas e mesmo tangíveis não são perceptíveis indistintamente por todo mundo. Os espíritos só se mostram quando querem, a quem querem. Precisa ter uma sintonia, precisa ter uma vontade do espírito dele se apresentar para aquelas pessoas. Se nós, numa reunião mediúnica, formos perguntar a percepção, né, de cada médium, mesmo para um espírito ali que teve uma aparição vaporosa ou até tangível, vão ter relatos de médiuns por posições diferentes, visões diferentes, e tem gente que não vai enxergar, né? Então, eles não são perceptíveis indistintamente por todo mundo. Os espíritos só se mostram quando querem e a quem querem. Um espírito poderia, então, aparecer em uma reunião a um ou vários dos presentes e não ser visto pelos demais. A gente lendo assim parece meio loucura, né? Mas se a gente for voltar na obra de André Luiz, quando André Luiz está lá no umbral, a caravana de trabalhadores que vão lá para o resgate, para o auxílio, eles passam lá várias e várias vezes. E muitos não percebem. Eles estão todos desencarnados e eles mesmos não se enxergam um ou outro. Então, isso se dá por diferença de padrão vibratório, diferença de sintonia e diferença ali de qualidade moral. Então, e até pela vontade do próprio espírito mais elevado dele se fazer presente, né, no sentido de aparecer, né, de se deixar perceber, né, pelos órgãos assim da visão, vamos dizer assim, né, para que a gente possa realmente estar enxergando-os, né? Então, ele pode aparecer numa reunião a uma pessoa ou a várias pessoas presentes e não ser visto pelos demais. Isso não invalida que ele veio ou não veio. Então, nós vamos tomar cuidado, porque quando nós estivermos num laboratório mediúnico e um médium falou que viu e outro todos não viu, pode acontecer. Então,
Às vezes a gente pode fazer uma pré-julgação. Aquele médium está obsidiado. Então, nós precisamos analisar, nós precisamos ter cuidado. Né? Nós precisamos olhar a árvore pelo fruto. Então, deixa acontecer, acredite, leve aquilo com seriedade, vai deixando a coisa natural e depois vai fazendo a análise e auxiliando a todo esse julgamento, porque pode ser que só um médium vai perceber um espírito e os outros não. E isso não significa que aquele médium que só um viu, ele esteja obsidiado, esteja louco, ou esteja pensando fora da caixinha. Às vezes a gente faz esse pré-julgamento. Aqui existe a possibilidade disso. Isso vem do fato do quê? Que esse tipo de percepção se faz pela visão espiritual e não pela carnal. E não apenas porque a visão espiritual não é dada a todas as pessoas, mas também porque o espírito, por sua vontade, e se for preciso, pode retirá-la daquele para quem não queira se mostrar. Como pode dá-la momentaneamente, se julgar necessário a algum. Então, isso é muito bonito, porque o médium não pode se vangloriar de, eu vejo, eu ouço, eu faço, eu aconteço. Olha, isso depende muito de afinidade e depende muito da vontade desse espírito. E se for preciso, ele pode retirar essa qualidade momentaneamente ou por um período. E ele pode até dar momentaneamente para um outro, se ele julgar necessário. A condensação do fluido espiritual nas aparições, mesmo até a tangibilidade, não tem as propriedades da matéria comum. Do contrário, as aparições seriam perceptíveis pelos olhos do corpo. Aí sim, todas as pessoas presentes as veriam. Né? Então, isso é uma diferença singular para que a gente possa entender que a constituição do corpo físico é de um jeito e a constituição e a condensação do fluido espiritual através das suas moléculas espirituais, elas são diferentes o processo. E isso não está na nossa mão, ter esse controle. Isso está na mão da espiritualidade, porque nós estamos tratando de fenômenos espirituais e é eles que detêm o conhecimento e todas a parte dessa ciência que eles conseguem dominar. Nós não conseguimos fazer isso. Então, nós somos um ser, nós somos um agente passivo nesse sentido. Então, precisa estar muito claro isso. E Kardec vai fazer uma nota no item aqui 38 do capítulo 14 dos fluidos, né? Não é preciso aceitar, senão, com uma extrema reserva, o relato de aparições puramente individuais que, em certos casos, poderiam ser o efeito da imaginação superexcitada e, por vezes, uma invenção feita com um objetivo interesseiro. Convém, pois, ter uma avaliação escrupulosa das circunstâncias, da honorabilidade da pessoa, assim como do interesse que pudesse ter para abusar da credulidade de indivíduos demasiadamente confiantes. Então, Kardec faz uma nota, olha, mesmo que tudo isso acontecer, tomemos o cuidado de não aceitar, sem que passe por uma série de avaliações nossas e com muita reserva. Né? E isso não é questionar, não é duvidar, não é pôr o embate no companheiro, é simplesmente usar a razão, usar toda a nossa, tudo que nós temos à nossa mão para validar os conceitos. Então, isso é uma recomendação de Kardec, que o movimento espírita, né, às vezes não está preparado. Se nós formos questionar uma mensagem mediúnica, que às vezes coloca no grupo de WhatsApp, as pessoas já chegam com dois pés, e, na verdade, a gente só está querendo, às vezes, contribuir. Né? Então, analisar, fazer toda, né? Aliás, aqui tem uma avaliação, não é uma avaliação simples, é uma avaliação escrupulosa das circunstâncias. Tem que ver quem que está produzindo,
por que está produzindo, se essa pessoa tem credulidade, se ela não tem credulidade, se ela tem interesses por trás, se ela não tem interesse, está tudo aqui nesse item, nessa recomendação de Kardec. Que, infelizmente, nós perdemos esse debate, esse diálogo, essa análise crítica, né? Sem o embate e briga de esgrima pessoal, mas simplesmente avaliando ou uma comunicação mediúnica, ou uma aparição, ou uma colocação que o Espírito falou, né? Para que a gente possa realmente usar todos os nossos atributos espirituais, para que a gente possa validar a comunicação que chega, ou a recomendação que chegue, ou qualquer coisa desse gênero, para que aí sim não vire processo obsessivo, né? Então, nós temos que resgatar essas orientações que Kardec coloca, para que a gente realmente possa trabalhar com maturidade e implantando isso na nossa vida, não só com os espíritos, né, mas também os seres humanos, né, seja de companheiro de trabalho, seja de relacionamento, seja o que seja. Olha, que posição que nós estamos, né? É muito salutar isso. Para quê? Para que a gente possa melhorar tanto nós como a nossa família, o nosso ambiente de trabalho, o nosso bairro, a nossa cidade, e assim por diante, né? Com bons princípios, bons propósitos, boas argumentações e menos disputa, né? Então, no item 62, agora a gente está voltando aqui no capítulo 15, né? No item 62, o item 61 pediu para que a gente voltasse no capítulo 14, né? Então, nós analisamos lá o item 14, o item 35, o 36, o 37 e o 38 do Fluidos. E agora nós estamos voltando aqui o item 62, do capítulo 15, né? Milagres do Evangelho, curas, o item curas e as aparições de Jesus, né? Então, no item 62, enquanto a incredulidade rejeita todos os fatos realizados por Jesus, porque tem aparência sobrenatural, e os considera, sem exceção, como lendários, o Espiritismo dá à maior parte desses fatos uma explicação natural. Prova-lhe a possibilidade, não somente pela teoria das leis fluídicas, mas pela identidade com os fatos análogos produzidos por uma multidão de pessoas, na condição mais comum, já que esses fatos estão, de alguma maneira, no domínio público. Não provam nada, em princípio, tocante à natureza excepcional de Jesus, né? Então, eu queria ressaltar desse item que prova a possibilidade, né, não somente pela teoria das leis dos fluidos. Tudo que nós estamos analisando aqui das curas, dos milagres e das aparições de Jesus, toda hora Kardec está voltando no capítulo dos fluidos. Por quê? Porque é a teoria dos fluidos, né, que é o capítulo 14 do livro da Gênesis, que dá todo o embasamento teórico da possibilidade disso, né? Então, isso é bastante relevante, para que a gente não despreze o capítulo 14. E tem uma nota aqui de Kardec, onde Kardec fala assim: os numerosos fatos contemporâneos de curas, aparições, possessões, duplas vistas e outros, que estão relatados na Revista Espíritas, eles são lembrados nas referências anteriores e oferecem, até nas circunstâncias de detalhes, uma analogia tão marcante com as que reporta o Evangelho, que a similitude dos efeitos e das causas permanecem evidente. Pergunta-se, pois, por que o mesmo fato teria uma causa natural atualmente e sobrenatural outrora, né? Diabólico entre alguns e divino entre outros. Se fosse possível de os colocar aqui a respeito um dos outros, a comparação seria muito fácil. Mas o número e o desenvolvimento
que a maior parte necessita, não permitem. Então, Kardec faz essa observação, porque existe uma conceituação, uma proposta filosófica contrária à proposta filosófica do Espiritismo, de trazer tudo para o sobrenatural, tudo para o diabólico, tudo para intervenções divinas parciais, né, em detrimento de uma casta, de um povo ou de uma personalidade, e um castigo divino, ou um mau olhar de Deus para com os outros irmãos, né? Então, isso é latente até hoje, na hora que a gente pega que fora daquela igreja não tem salvação, né? Fica intrínseco por trás a necessidade de um interveniente para representar-nos para com Deus. Então, essa proposta para o Espiritismo é falsa, não é? E isso é muito importante, para que a gente também não caia na mesma armadilha material, achando que o centro espírita da Unenlar vai nos salvar. Ou o centro espírita do Marinho, o centro espírita do Amaral, a gente começa a pôr nome, né? Centro espírita do fulano do Eurico, o centro espírita do. Né? Então, quando a gente está fazendo esses paralelos, muitas vezes, sem nos apercebermos, nós estamos remontando aquele horizonte do passado que tem esse resquício material que nós trazemos para dentro da casa. E isso é um problema. Porque aí nós vamos trazer a coisa para o sobrenatural, nós vamos trazer a coisa para o diabo, né, para o obsessor maligno, nós vamos trazer a coisa, né, para uma intervenção divina, que nós queremos a graça de Deus, nós queremos a intervenção de... Então, são conceitos dogmáticos que o Espiritismo vem desmontando, mas por uma cultura nossa, na maioria das vezes, católica, nós trazemos esses conceitos materiais, né? Então, nós precisamos nós sempre atento para que a gente possa estar nos apercebendo de cada vez que o nosso pensamento está indo para um lado ou para o outro, se os conceitos por trás não estão desviando dos princípios doutrinários na sua base e essência. No item 63, o maior dos milagres que Jesus fez, e que atesta verdadeiramente sua superioridade, é a revolução que seus ensinamentos fizeram no mundo, apesar da exiguidade dos seus meios de ação. Então, a espiritualidade, Kardec está trazendo, que o maior dos milagres, e que atesta verdadeiramente a superioridade de Jesus, é a revolução dos seus ensinamentos. Os conceitos por trás que Jesus estava trazendo são conceitos libertadores. E muitas das vezes a gente perdeu o foco desse conceito, desses princípios, e ficamos com o óculos, né, focado os fenômenos fisiológicos, ao maravilhoso, ao sobrenatural, né? Em efeito, Jesus, desconhecido, pobre, nascido na condição mais humilde, entre um pequeno povo quase ignorado e sem preponderância política, artística ou literária, pregou apenas 3 anos. Durante esse curto espaço de tempo, ele é menosprezado, ele é perseguido por seus concidadãos. Ele é caluniado, ele é tratado como impostor, é obrigado a fugir para não ser apedrejado, é traído por um de seus apóstolos, renegado por outros, abandonado por todos no momento em que cai nas mãos dos seus inimigos. Ele só fez o bem, e isso não o colocava ao abrigo da malevolência, que usou contra ele os próprios serviços que prestava. Então, a malevolência, Kardec está fazendo uma análise muito bonita aqui, porque a malevolência, aquele espírito mau, né, ele usa a própria bondade do indivíduo para o aprisioná-lo, para julgá-lo, para condená-lo. E essa retórica, né, que começa lá
com o sofista, é interessante, porque quando Kardec vem falar que o precursor do espiritismo é Sócrates e Platão, né? Começa a nascer essas coisas. Tem um livro do Herculano Pires chamado Filósofos, acho que é Os Filósofos. Eu comecei a ler ele, e tem essa parte lá, né, que os sofistas começaram ali a criar a retórica, mas não uma retórica da verdade, mas para convencer mesmo que a coisa fosse falsa, né? E usava aquilo, e usava aquilo, e usava aquilo, e aquele, acho que é Demócrito, se eu não me engano, preciso pegar o livro lá, ele começou a vender esses conhecimentos, né? Aonde que Sócrates, Platão, eles faziam, na verdade, o conhecimento pelo conhecimento e lecionava e educava de graça, não cobrava nada. Então, nós vamos tomar cuidado, principalmente no nosso mundo, ou às vezes na nossa cabeça, ainda performada em conceitos materialistas, que a gente às vezes está usando a nossa maldade, ali que nós não percebemos, para condenar certos fatos, que na verdade são fatos com princípios bons, e nós estamos usando a nossa maledicência para poder refletir no outro e fazer essa retórica, né, maldosa, que foi o que condenaram Jesus aqui. Então, o que nós vamos fazendo? Nós vamos condenando ao suplício, reservando aos criminosos, né? Reservado aos criminosos, morre ignorado do mundo, porque a história contemporânea cala-se a seu respeito. Kardec vai fazer uma nota, eu vou passar para outra página, aqui, está aqui embaixo, 196. O historiador judeu Flávio Joseph é o único que fala dele e diz pouca coisa. Então, você vê que Kardec, ele pegava também os historiadores, né, as narrativas, voltava à época, ele tinha esse cuidado, ele fala isso no Evangelho segundo o Espiritismo, né, da importância de voltar ao contexto, de entender as palavras dentro do cotidiano, para que a gente possa realmente enquadrar tudo isso. E, então, há um trabalho para que a gente possa também imitar Kardec, para seguir esses passos no sentido de como estudar o Espiritismo, né? Como a gente analisar, como nós tirarmos, como ler essas letras, né? Como que nós vamos tirar esse espírito por trás da letra. Não há nada escrito, e, entretanto, ajudado por alguns homens obscuros como ele, sua palavra foi suficiente para regenerar o mundo. Sua doutrina matou o paganismo todo-poderoso e se tornou a bandeira da civilização. Tinha, pois, contra ele tudo o que pode fazer os homens fracassarem. Razão pela qual dizemos que o triunfo da sua doutrina é maior do que seus milagres, ao mesmo tempo que prova a sua missão divina. Se em lugar de princípios sociais e regeneradores, fundados sobre o futuro espiritual do homem, ele só tivesse oferecido à posterioridade, né, alguns fatos maravilhosos, provavelmente, na atualidade, seu nome seria pouco conhecido. Então, essa nota aqui, ou essa colocação, né, essa explicação no item 63 do capítulo 15, que Kardec está fazendo, é muito importante para que a gente possa inserir Jesus num outro patamar e entendermos que os seus princípios sociais, os seus princípios regeneradores, fundados, né, numa base de construir o homem espiritual do futuro, esse é o milagre. Essa é o maravilhoso. Essa é o que dá ali a missão divina, as características, e não as coisas materiais, né? Então, isso é muito bonito, para que a gente possa analisar, refletir. No item 64, eu vou falando aqui, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem completar, fiquem à vontade, né, para poder contribuir, ou até ajudar, ou discordar também. A gente só está tentando dar um direcionamento aqui. No item 64,
desaparecimento do corpo de Jesus. O desaparecimento do corpo de Jesus, após sua morte, tem sido objeto de numerosos comentários. Ele é atestado pelos 4 evangelistas, segundo a narrativa das mulheres, que foram ao sepulcro no terceiro, e não o encontraram lá. Né? Alguns viram nesse desaparecimento um fato miraculoso, outros supuseram uma remoção clandestina. Conforme outra opinião, Jesus não teria se revestido de corpo carnal, mas somente de um corpo fluídico. Tem algumas teorias, fora de Rustang, né, que afirmavam categoricamente que Jesus não foi concebido, né, que ele seria o agênesis, que é o que a gente chama de agênesis, não foi gerado na carne, mas ele não foi revestido por um corpo de carne, mas somente de um corpo fluídico. Ele não teria sido, durante toda a sua vida, mais uma aparição tangível. Em outra palavra, uma espécie de agênesis. Seu nascimento, sua morte, todos os atos materiais de sua vida teriam sido apenas uma aparência. É assim, dizem, que seu corpo, retornando ao seu estado fluídico, pode desaparecer do sepulcro, e é com esse mesmo corpo que ele teria se mostrado após sua morte. Sem dúvida, tal fato não é radicalmente impossível, de acordo com o que sabemos hoje sobre as propriedades dos fluidos. Porém, seria ao menos completamente excepcional e em oposição inequívoca com as características dos agentes. Por quê? O que ele está falando? Ora, vai lá no item 14, no capítulo 14, no item 36, e leia, dentro dos princípios dos fluidos, o que é as características do agente. Então, essa teoria de cima, Kardec está remontando aquele item 36, que nós lemos no começo. Acreditar nisso é uma posição inequívoca, ela não bate, ela não tem semelhança com as características dos agêneres. A questão é, então, saber se uma tal hipótese é admissível e se ela é confirmada ou refutada pelos fatos. Então, o item 36 aqui do capítulo 14, para a gente passar rapidinho e reforçar, é de se assinalar que as aparições tangíveis têm apenas aparência da matéria carnal, mas não poderiam ter suas qualidades. Por causa de sua natureza fluídica, elas não podem ter a mesma coesão, porque na realidade não são carnes. Elas se formam instantaneamente, desaparecem da mesma forma ou evaporam pela desagregação das moléculas fluídicas. Então, o corpo espiritual desagregam porque são constituídos de moléculas fluídicas, nós já comentamos isso. Os seres que se apresentam nessa condição nem nascem nem morrem, como os outros homens. Nós os vemos e não vemos mais, sem saber de onde vieram, como vieram, para onde vão. Não se poderia destruir, nem acorrentar, ou encarcerá-los, já que não possuem corpo carnal. Os golpes que se lhes desferissem bateriam no vazio. Né? Essa é a característica dos agêneres, com os quais se pode conversar, sem cogitarmos o que são. Contudo, não permanecem neste estado por longo tempo e não podem se tornar frequentadores habituais de uma casa ou figurar entre os membros de uma família. Percebe? Quando nós fizemos aquele comentário, né, que esse parágrafo aqui refutaria a obra inteira de Rustang, é em cima desse comentário da teoria dos fluidos, que Kardec vai se embasar, inclusive ele vai pegar a nota de rodapé, falar assim, ó, lê lá, que essa teoria aqui, ela cai por terra, porque esse agênese, ele não pode permanecer por longo tempo, ele não pode ser frequentador habitual de uma casa e nem figurar entre os membros de uma família, tudo que Jesus fez. Né? Então, não vou continuar, porque nós já passamos isso aqui, mas é importante, né, esse capítulo 14, para que a gente, bem compreendido, não caiamos
em conceitos que vão nos levar a grandes equívocos, né? A grandes... então você está falando que nós não podemos ler as obras. Não, pelo contrário, nós podemos ler tudo. Mas vamos reter e validar o que está dentro dos conceitos espíritas, se nós quisermos falar que nós endossamos e validamos os conceitos espíritas. Se a gente quiser partir para conceitos espiritualistas, nós vamos para o outro lado. Se a gente quiser partir para conceitos positivistas, nós vamos para outra corrente. Como o princípio da Unenlar é defender os princípios basilares da doutrina espírita, eu acho que isso é relevante. Então, podemos ler? Podemos. Só que nós só precisamos ler e entender. Poxa, nesse pedaço fere o artigo, né? Qual que é o artigo aqui? É o 56, né? Agora pulei aqui. O artigo 36 do capítulo 14 dos fluidos. Esse palestrante, ou esse livro, ele resvala nos princípios do item 36 dos fluidos, portanto, esse pedaço tem que refutar. É assim, pelo menos, que eu faço a minha leitura, e não quer dizer com isso que a obra inteira seja ruim, pode ter muitos conceitos bons, mas nós não podemos validar uma mentira, como Erasto nos orienta, para que a gente não se aprisione. Não é? Falta 6 minutos, deixa eu ver aqui. Eu acho que a gente podia parar por aqui. Vai ter um comentário aqui depois. Vamos parar aqui, porque senão vai ficar cansativo também, né? Tem bastante coisa aí para a gente estudar durante a semana. Fica aqui a dica da semana passada, que a gente possa estudar o capítulo 14 dos fluidos e, principalmente, né, as introduções, nós falamos aqui, vou repetir, na natureza da revelação espírita, no início, primeiro capítulo da Gênesis, né, primeira parte, estão lá 62 pilastras que Kardec coloca como itens que a gente pode validar ou invalidar, conceitos que a gente possa criar ou estar analisando dentro dos princípios basilares. E é muito importante, às vezes eu vejo poucos palestrantes afirmando isso, ou sequer citando esse item, esses 62 itens que Kardec coloca na parte introdutória da Gênesis, e ele mesmo fala, vocês podem ler tudo, analisar tudo e criar conceitos novos, desde que não resvalem nesses 62 itens ali inseridos, né? Resvalando aquilo, nós estamos falando de outra coisa e não do espiritismo. Então, é bastante importante a gente que está começando a estudar o livro da Gênesis, eu recomendo começar por essa natureza aí da doutrina espírita, né, 62 itens, e depois, se já puder dar um pulo, já vai lá para o capítulo dos fluidos 14, que eu acho que dá uma base bacana. Até porque nós estamos no final do livro, mas depois nós vamos começar de novo. Ok? Se alguém quiser falar alguma coisa, comentar, discordar, completar, né? Nós estamos aqui já ainda com 3 minutos. Né?